Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições, informações, provocações que eu coloco aqui. Como um espaço de discussão, o mais importante para mim é a opinião de vocês. Se ao final do vídeo houver algo que você não concorde, que você queira acrescentar, que você queira discorrer sobre, não deixe de fazer nos comentários, eu tento responder a todos. E se você gostou do vídeo, você já pode fazer isso agora. Aperta o polegar para cima, isso ajuda na visibilidade e na divulgação dos vídeos. Além de você também poder se inscrever no canal, basta apertar-se lá em inscrever, vai virar inscrito, vai estar inscrito, você já está inscrito, ativando o sininho. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo aqui, geralmente com uma periodicidade semanal, você vai ter notícia desse vídeo. Como diz a chamada do vídeo de hoje, né? Quero aqui fazer um contraponto a uma ideia de que Bolsonaro, a gente escuta, se ela não é dita pelo menos, é um sentimento bastante perceptível, que é um cadáver insepulto, por conta de sua própria incompetência, por conta dos desmandos que estão aparecendo, e a gente estaria aqui esperando, fazendo os movimentos para tentar acelerar a saída dele, né? Os necessários movimentos, por exemplo, de ontem, dia 3 de julho, nas ruas, para tirar esse cadáver insepulto, incompetente, que tem contribuído para aumentar grandemente o número de mortes das pessoas sem nenhuma sensibilidade, né, por conta da pandemia. A ideia aqui é apontar um outro lado, o Bolsonaro eficiente, que, passado o turbilhão, ainda apresenta uma força que é extremamente perigosa, principalmente daqui a um ano e pouco, quando a gente tiver as eleições. A ideia, então, é a gente trabalhar aqui nessa fortaleza, nesse governo que é bastante eficiente, para, por exemplo, manter aliados ao seu lado e para garantir sustentabilidade ao seu governo. Né? Um governo que é eficiente no nível do discurso, mas também de práticas, na maioria das vezes não republicanas, para manter o apoio, os apoios que lhe são necessários. Né? Vamos começar pela questão religiosa. Né? Bolsonaro se apresenta de um lugar que eu acho talvez o mais cínico do governo dele, quando compara a pessoa e as atitudes, né? Que é o lugar do ungido de Deus. Né? Aliás, tem uma coisa, me perdoem, bastante cínica, é a visão religiosa dessa galera que apoia Bolsonaro, né? Que se diz cristã, que segue o Cristo, e tem tão pouco de Cristo, mas ele se coloca nesse lugar hipócrita e ele assume essa representatividade, consegue ter, do cara que vem defender a pauta conservadora, os valores conservadores, religiosos, né? Da família tradicional. E para isso ele vira as suas baterias, ele continua virando no nível do discurso, principalmente, para setores que são considerados perniciosos, pecadores por essa visão religiosa limitada, por exemplo, para setores que ganharam direito nos últimos anos, como o setor LGBTQI, principalmente o setor LGBTQI, mas direito das mulheres também, numa situação mais ampla, e até direitos de caráter racial. A gente não pode ignorar o racismo religioso, que é parte dessa visão cristã, paranoica, sociopata que apoia Bolsonaro. Esse discurso que ele faz reverbera nos fiéis, principalmente porque ele ganha apoio de líderes religiosos. Não só das igrejas evangélicas, mas principalmente das igrejas evangélicas. Né? Algum apoio na direita da igreja católica, principalmente nessa igreja que se porta dentro da lógica pentecostalista, né? Que é uma coisa também bastante paranoica, né? E eu não sou psicólogo nem psiquiatra, mas eu acho que todo mundo que tende a surtos e falar em língua de anjo precisa ser olhado com mais cuidado. Mas ele ganha não só a galera, o povo, como ele ganha os pastores, que o defendem com certeza nos cultos, muitos deles nos cultos ou nas missas dominicais, reforçando esse apoio do rebanho. E esse apoio, principalmente dos pastores, ele ganha atendendo questões não divinas, mas mundanas desses pastores. Por exemplo, Bolsonaro, há pouco tempo, pediu ao Congresso para derrubar um veto dele, porque ele justificava que teve que vetar um artigo na lei que permitiu o perdão de dívidas de 1,4 bilhão de reais para as igrejas evangélicas, para as igrejas em geral, em cima de dívidas pendentes da contribuição social sobre lucro líquido. Afinal, as igrejas têm lucro, ninguém duvida disso. Basta ver a fortuna dos pastores, dos megas pastores. Ele não derrubou o veto porque ele ficou com medo de ser pego no que seria uma pedalada fiscal, mas pediu para o Congresso fazer essa pedalada por ele. Então, o apoio religioso, que é um apoio ideológico bastante firme, ele tem. Por representar o discurso conservador,
mas principalmente pelo apoio, pelo aplauso dos grandes pastores, na medida em que facilita a atividade dessas igrejas, não só na questão do perdão das dívidas, como durante a pandemia, garantindo a manutenção das igrejas abertas, né? Algo extremamente antivida, em determinados momentos, principalmente de maior risco de contaminação, porque isso atendia os seus interesses e isso atendia aos interesses do dízimo, né, de César, que deveria ser de César, mas que parece que interessa muito mais que as coisas de Deus para os pastores. O segundo apoio é o apoio da farda, das tropas militares, né, de setores do exército, por uma questão extremamente de interesse pragmático daqueles que apoiam o governo. Não é, a gente já fez vídeos aqui falando disso, não é um apoio militar ideológico, não há uma linha ideológica, há uma linha que se aproveita de uma lógica carreirista que está na sociedade como um todo, não é exclusivo dessas pessoas do Exército ou das Forças Armadas. Já são 6 mil militares das 3 forças que estão dentro do governo ali e são parte tanto da glória como do caos do governo. Está aí o Pazuello, né? E essas pessoas, quando exibem incompetência para realizar atividades para as quais não foram treinadas, mas baseadas numa crença, nessa crença meio louca que a gente vive, né, nesse caldo ideológico que Bolsonaro representa, de que os militares são competentes para tudo. Essa galera entrou lá e quando demonstra incompetência, como o Pazuello demonstrou, acabam queimando a própria instituição militar, mas não está ninguém preocupado com isso, preocupado com... E além desses, os militares de baixa patente, os policiais, os militares, as tropas auxiliares. Essas são extremamente perigosas e estão próximas a Bolsonaro, primeiro pelo comportamento, no mínimo, condescendente de Bolsonaro com a transgressão dessas tropas, da família Bolsonaro, apoiando inclusive milicianos reconhecidos, tendo contato público com milicianos reconhecidos, Queiroz e outros da vida. Essa galera se sente legitimada por Bolsonaro e esse olhar conivente, esse olhar bastante próximo a uma política da violência, uma política da morte, como política pública de segurança, ajuda também essa lógica para fora da farda, para a milícia. Além dele reforçar esse discurso da violência e da permissividade com a lógica miliciana, ele trata de reforçar esses apoios, como fez com a questão das igrejas, usando a máquina pública, o poder público. Por exemplo, dando verbas públicas para causas que são, e aí não tem nada necessariamente desonesto, mas apadrinhando aqueles que lhe são próximos. Ontem foi noticiado que Bolsonaro pretende liberar, ou está apoiando liberar, 100 milhões de reais para financiar a compra de moradias para policiais militares do Brasil inteiro. É muito pouco dinheiro, mas quando sai no jornal, é claro que reforça o apoio dessas pessoas. Outra coisa que Bolsonaro faz bem é garantir o apoio do baixo clero do Congresso. Ele tem feito até esse momento. Ele percebe que para governar e para, inclusive, se proteger da própria incompetência, ele precisa praticar a política do toma lá da cá, que ele criticou no discurso na campanha, mas que ninguém acreditou. Ele sempre foi um deputado do toma lá da cá. Ele sempre foi um deputado do baixo clero. Quando Bolsonaro diz que ele era contra tudo isso aí, ele não era contra tudo isso aí. Ele era um típico deputado do baixo clero que tinha dificuldades para estabelecer relações humanas. Isso faz parte de um comportamento sociopata dele. Mas quando chegou no poder, ele sabe lidar com isso. Ele fez parte desse tipo de tropa de choque que troca apoio por benesse. As relações dele com o Centrão e com sua base de apoio estão claras, e a questão do toma lá da cá também estão claras. Basta ver os recursos que ele liberou para o chamado orçamento, aí sim, uma coisa extremamente não clara, não republicana, o orçamento paralelo, que seriam recursos destinados para o chamado tratorão, que a gente vai ver aqui, principalmente para um lugar onde ele tem uma base muito forte, que é no agronegócio, representante do agronegócio, mas também da bancada da bala e da Bíblia, e recursos que são liberados aí mais às claras, não de forma tão encoberta, diria eu, até escusa, como é a questão do tratorão, mas os recursos liberados para emendas individuais parlamentares. Saiu uma reportagem há pouco tempo na revista Cruzoé sobre os milhões, as centenas de milhões de reais que são destinadas à tropa de choque que o defende na CPI do Senado sobre a pandemia. Para fazer aquele trabalho que beira entre o devoto e o ridículo, os senadores estão sendo muito bem pagos, os senadores da base governista. Então o governo faz esse jogo de toma lá da cá, e é interessante, além da questão de defender seus apoiadores, Bolsonaro legitima um novo tipo de poder. Eu fiz um vídeo aqui,
acho que é o meu penúltimo vídeo, dizendo que o Congresso, a ascensão do Bolsonaro, como o Bolsonaro ele dá voz a pessoas que se achavam excluídas do governo ou do poder durante um longo tempo, né, religiosos, chamados cidadãos de bem, as forças policiais auxiliares, ele também dá força a um tipo de congressista com uma característica de vereador do interior, uma galera sem noção republicana, uma galera que é pior do que a elite antiga que nos governava, do coronelato escravocrata. É uma galera que consegue ser ainda pior, que eu chamo do baixo clero miliciano evangélico. Então, além das verbas, ele legitima a participação dessas pessoas no poder republicano, né, no poder da república, não republicano, que essa gente nunca teve. E por nunca ter, essa gente, como a maioria dos apoiadores de Bolsonaro, se acreditando como enviados de um Deus, sei lá, de um Deus sociopata, e enviados de Deus a tudo é legitimado, inclusive não respeitar o outro, não respeitar a diferença. Então o que a gente vê na lógica evangélica, na lógica policial miliciana, a gente também vê nesse grupo. Bolsonaro não só os presenteia com verbas, como os presenteia com poder e discurso. E o último ponto é o grande capital. O governo ele precisa atuar a favor das grandes fortunas. O Estado brasileiro, ou seja, a máquina pública brasileira, precisa ser rapinada a favor das grandes fortunas e que se dane o povo os mais frágeis, aqueles que o governo, como em qualquer lugar do mundo, deveria ter mais cuidado. Governos não são feitos para dar lucro, governos não são feitos para proteger os poderosos. Governos são feitos para proteger a sociedade, principalmente os mais frágeis. Eu vou pegar aqui primeiro a questão do agronegócio, que infelizmente nós nos tornamos um país, voltamos a ser um país agroexportador. O governo Bolsonaro e principalmente o governo Temer aceleraram um processo que é histórico, que é um processo de desindustrialização. Então eu vejo alguns companheiros que eu admiro muito, né, falando sobre a elite industrial brasileira. Eu, sinceramente, acho que praticamente não existe uma elite industrial brasileira. A maioria dos grupos brasileiros hoje já sofreram o processo de centralização, acumulação do capital, passando para as grandes multinacionais. O governo, ao longo do tempo, abriu mão do investimento estratégico público em áreas industriais, como a Embraer, o governo tem aberto mão disso. Então, o que a gente tem aqui de grande capital nacional é o capital de pensamento conservador, arcaico e até escravocrata, que é o agronegócio. E nesse Bolsonaro, nada de braçada. Ele legitima, mais uma vez, o discurso dessa gente e lhes dá dinheiro e instrumentos de poder, como ele fez com os grupos anteriores. Por exemplo, apresentou uma pauta do agronegócio, a PL 490, que está andando aí, que permite, mais uma vez, o fatiamento, a invasão de terras indígenas. Ele é extremamente conivente, tem inclusive um ex-ministro sendo investigado internacionalmente por desmatamento e tráfico de madeira. Ele apoia a destruição da Amazônia, então. Essa destruição da Amazônia que ameaça todo o país, todo o nosso ecossistema, todo o nosso regime de chuvas. A gente está vendo aí o aumento das contas de luz. Tem a ver. Ecologia não é só coisa de bicho grilo. Ecologia tem a ver com a nossa possibilidade de existência com condições mínimas dentro de um ambiente que a gente não governa. O agronegócio brasileiro é, infelizmente, em sua maioria, bastante violento. Não respeita o direito dos índios, não respeita nem a natureza, a lógica da floresta, e ele apoia a derrubada da Amazônia, ele apoia a invasão de áreas indígenas, ele apoia o envenenamento do próprio povo. O governo Bolsonaro aprovou no ano passado mais de 400 novos produtos químicos que podem ser usados na agroindústria. Mas ele não está preocupado se quem come, quem ainda consegue comer nesse país, vai morrer de câncer. Ele vai apoiar o agronegócio, de quem ele também perdoa dívidas. Está em curso um processo de perdão de dívidas antigas, como também, infelizmente, é praxe na República, né? O agronegócio, que, claro, precisa de financiamento público, no mundo inteiro é assim, mas precisa ter responsabilidade com o pagamento mínimo dessa dívida. E, por fim, o grande capital, né? Esse Bolsonaro tem sido muito generoso. Aliás, todos os governos brasileiros são muito generosos com grande capital, principalmente com grande capital financeiro. Eu chamo grande capital aqui, é o grande capital financeiro. É o sistema bancário que tem seus tentáculos nas redes de telecomunicação, na indústria, né, brasileira ou na produção industrial, seja nacional, seja multinacional. Por exemplo, o primeiro setor atendido pelo governo quando da crise do coronavírus, não foi a população. O governo chorou, mandou um PL para pagar R$300, o Congresso teve que botar 600. O governo chora até hoje e gastou com auxílio emergencial nos primeiros 9 meses
menos de 300 bilhões de reais. Ele chorou para gastar esse dinheiro. É muito dinheiro? Se a gente for olhar o orçamento, tem vários vídeos meus aqui. Eu peço que, para a gente não estender demais, esse vídeo já está longo, que vocês olhem esses vídeos sobre orçamento. 300 bilhões é um bom valor, mas não é um grande valor. Ele é ainda menor quando você olha o 1 trilhão e 200 bilhões de reais que ele liberou no dia 24 de março, se eu não me engano. 23 de março, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que ele liberou no dia 23 de março para o sistema bancário brasileiro enfrentar a crise. 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos já em março, e os bancos têm lucro recorde no momento em que tem brasileiro morrendo de fome. O governo criou um programa de apoio à pequena e média empresa, que funcionou em 2020 um pouco melhor, mas agora esse programa tem apenas 6% dos recursos que ele tinha em 2020. O governo apoia o grande capital, o governo tem um programa de privatização violento, alguns sem justificativa, né? Privatizar a geração de energia num momento de crise hídrica é complicado, mas é claro que isso interessa ao grande capital. Imagina privatizar a Eletrobras. Ele ameaça privatizar o Correio, que é uma empresa extremamente lucrativa e estratégica. Muita gente diz, para que o Correio? Porque o Correio ele tem um papel num país continental de fazer a interligação do país. Ou alguém acha que o entregador privado da Amazon vai entregar no interior da Altamira, vai entregar remédio, vai entregar... Então o Correio tem um papel estratégico e é lucrativo, nada se justifica vender. Quanto ao Banco do Brasil, o governo vendeu uma carteira de dívidas, de recebíveis, isso está sob investigação, tinha recebíveis da ordem de 2 bilhões, ele vendeu por menos de 300 milhões de reais, ou em torno de 300 milhões de reais. Além disso, ele está privatizando na Petrobras, privatizou oleodutos, cujo único usuário até o momento é a Petrobras. Ele vendeu um conjunto de oleodutos por 3 bilhões de reais e esses oleodutos têm fluxo por 36 bilhões de reais, perdão. Ele vendeu um conjunto de oleodutos e esses oleodutos têm fluxo anual de no mínimo 3 bilhões de reais. Ou seja, quem comprou tem a certeza, porque esse fluxo não vai deixar de acontecer, de em 12, 10 anos ter pago o investimento. É óbvio que boa parte desse investimento não é com dinheiro vivo, então antes disso isso vai ser pago e depois o lucro vai ser todo para essa empresa. É como se eu vendesse minha casa e continuasse pagando aluguel, mal comparando, né? Vendesse minha casa barato, pagasse aluguel alto. Então o grande capital ama, por isso que eu digo que Bolsonaro briga com a Globo, é uma briga de comadres. A Globo pode não gostar da desumanidade, pode não gostar do ataque discursivo, mas ele faz tudo que o grande capital, e a Globo é vinculada ao grande capital, os grandes bancos adoram. Para terminar essa questão do capital, né, que a gente está discutindo aqui, daquilo que ele dá, ele vai aprovar, tenta aprovar, tomara que não consiga, uma reforma administrativa que não é para acabar com o privilégio do servidor, é para pegar o que sobra de máquina pública, de recursos públicos, e botar na mão do grande empresariado brasileiro. Tudo vai poder ser privatizado por OS, o governo perde seus direitos de intervenção na economia. Quem quiser, dê uma olhada aqui nos vídeos que a gente produziu, vários sobre a reforma administrativa. Por isso, acho que é errado a gente achar que Bolsonaro ou incompetente, Bolsonaro ou genocida, Bolsonaro é um corpo insepulto que a gente tem que decidir como vai fazer ano que vem para sepultá-lo. Não. Bolsonaro tem um discurso forte, muitas das vezes apoiados, um discurso conservador, ultraliberal, muitas das vezes apoiados pelos seus pseudo-inimigos. Bolsonaro tem discurso para fidelizar seus apoiadores. Então a gente precisa discutir Bolsonaro, porque cada dia que Bolsonaro fica, essa linha eficiente dele avança, e avança rápido. Ele é muito eficiente para atender os seus, ainda que hoje a gente tem uma fotografia em que ele está muito mal eleitoralmente, ele pode se recuperar, principalmente pela fidelidade desses apoios e pela passagem que esse discurso de Bolsonaro tem com boa parte da população, ora, neste momento, decepcionada com ele, mas que tem um ódio muito maior, por exemplo, à esquerda, sabe-se lá por quê. Então o Bolsonaro é um candidato forte. É um candidato forte e competente no que ele tem que fazer para agradar os seus apoiadores, inclusive competente para matar o resto do povo que não se encaixa ou que não é seu interesse primeiro. Precisamos tirar Bolsonaro pela vida e precisamos tirar Bolsonaro já, porque senão vai sobrar muito pouco se ele sair no voto em 2022.